Olá, estamos de volta com Cidade em Foco e o tema de hoje é a política pública destinada à juventude. A TV Câmara foi às ruas para ouvir o que os jovens pensam. Vamos acompanhar. Além do Atleta Cidadão que eu participo, a Prefeitura tem outros projetos de esporte? Queria saber se existe algum projeto para a construção de um centro esportivo exclusivo para a utilização do programa Atleta Cidadão. Que tipo de incentivo existe em São José dos Campos para que a gente consiga difundir mais a dança? Hoje tem curso de balé na cidade de São José. Por que não dar continuidade a esses bailarinos se formarem? Quais são os mecanismos que existem em São José para facilitar o acesso do jovem à cultura? Se há a possibilidade de rever sobre a questão da lei da menoridade para 16 anos. Eu queria também abordar sobre essa questão, do que aconteceria com os jovens que cometesse algum tipo de crime com menos de 16 anos. Quais seriam os mecanismos usados para que os jovens também possam participar dessa difusão de cultura? Silvia, o estudante Carlos Eduardo Martins, da Zona Sul de São José, pergunta quais são os projetos esportivos dedicados ao jovem. Ele até cita o Atleta Cidadão, mas gostaria de saber de todos esses mecanismos destinados ao esporte. Eu acho que esse programa Atleta Cidadão, ele é bem completo. Começa com a escolinha, e em todas as modalidades. Então, é o que eu disse, afirmo, na questão do alto rendimento e da competitividade, São José está bem suprida. Agora, as outras atividades, você tem 52 equipamentos entre quadras, poliesportivos, que permitem também o lazer, fazer aquela bolinha com os amigos, etc. Então, esse projeto para o jovem, eu acho que contempla, porque pega todas as modalidades e atinge a cidade inteira. Uhum. Professor? Eu acho realmente, eu concordo plenamente com a Silvia, porque muitas praças esportivas aí, elas ficam ociosas, e muitas vezes a gente vê aí os jovens até usando drogas nesses lugares, é uma reclamação constante das comunidades, Então nós temos que levar os nossos equipamentos, as nossas atividades, as pessoas, os professores, E os lugares onde isso ocorre, a gente vê que é um sucesso absoluto, viu? Sim. Existem muita gente preocupada, muitas entidades, o Lions mesmo tem um projeto de esporte educativo, a Polícia Militar está liberando professores faixas pretas aí faz tempo já para dar aula, fazer o preventivo nas comunidades. Tem muita gente preocupada em fazer o voluntariado e eu creio que a gente pode até fazer uma campanha nesse sentido para todos aqueles que querem vir somar. Eu tenho certeza que já tem muita gente querendo ajudar e é muito bacana. Silvia, parabéns e estamos juntos. Eu acho que é por aí mesmo, esse é o caminho. Um outro questionamento fala-se como é que está o processo hoje de treinamento de alto rendimento. Hoje nós já temos espaços disponíveis para esse tipo de trabalho? Nós temos várias praças esportivas aqui em São José dos Campos, mas ainda necessitamos de estruturas especializadas. Já temos aí no governo federal, a cada 200 mil habitantes, a cidade ela pode requisitar, junto ao Ministério dos Esportes, um centro de excelência de iniciação esportiva. Então nós já conseguimos o primeiro nosso, que vai ser na Zona Norte, para 14 modalidades, e já estamos com pedido para a Zona Sul e Zona Leste. Então, portanto, são estruturas importantíssimas que nós temos muita chance. A primeira já conseguimos, temos chance de trazer mais duas para cá, para que nós possamos melhorar ainda mais o que nós já fazemos muito bem na questão do esporte de alto rendimento, mas ainda faltam algumas estruturas, o próprio João do Pulo adequar aos padrões com pista sintética, Ainda não temos, São José, uma piscina aquecida olímpica. São lutas, batalhas, nós estamos aí na Secretaria de Esportes, à frente do Esporte São José dos Campos. Ok, obrigada. Tem duas questões aqui relacionadas à questão da cultura e das artes. Ela vai destinada para a Silvia. Uma é do bailarino Douglas, que questiona o tipo de incentivo destinado à dança. E a outra questiona se é possível no futuro ampliar as aulas de balé clássico para o nível profissional. Como é que está esse cenário, Silvia? Olha, na questão da cultura, a Fundação Cultural, eu entendo que faz um excelente trabalho na cidade, Nós temos 10 casas de cultura
e ainda mais 20 equipamentos com parceiros. São 7.000 pessoas fazendo cursos de cultura. Então, a questão da cultura, o acesso para o amador, está completo. Esses dois que fazem o questionamento são profissionais de muito talento. Então, eu entendo que na questão profissional da cultura, tem que haver uma organização no sentido dele acessar a economia criativa. Que existe muita verba para isso, tanto pública quanto privada, né? E eu sei que o Secomp, por exemplo, vai criar uma incubadora de projetos de economia criativa. Então, o que eu recomendaria para esses dois bailarinos, que eu conheço, eu sei que eles têm muito talento, né, já fazem muito sucesso, que organizem projetos da economia criativa, né, como você tem outros grupos culturais profissionais da cidade que estão representando o Brasil até, não é só São José dos Campos, em outros países. Então, nós temos certeza que os talentos da cidade são made in Brasil, eles são capazes de fazer exportação. Então, é só se organizar, né, fazer projetos e acessar essa verba que já existe na praça, né, para os grupos profissionais. Porque na questão do amador, a Fundação Cultural está na cidade inteira, né, promovendo cursos. Você tem a biblioteca, você tem uma série de elementos para o acesso à cultura. Okay. Uma outra pergunta veio da estudante Nicole Melo Costa. Ela questiona como é que está o andamento do projeto de redução da maioridade penal no país. E, atualmente, o que acontece com um jovem menor de 18 anos que cometer algum tipo de irregularidade? Promotor, o senhor poderia comentar? Sim. Primeiro que a Nicole foi muito oportuna em fazer a pergunta, porque diz respeito a algo muito caro, essa questão da maioridade penal, que é um atalho em que lideranças governamentais, lideranças públicas procuram para resolver problemas de uma maneira simplista, né? Reduzir a maioridade penal é uma panaceia na cabeça de certas pessoas, e não é, né? E outra coisa que é muito importante também é o fato dos jovens estarem fazendo perguntas para a gente aqui, que é algo que o Estatuto da Criança já prevê há bastante tempo, de que tudo que se discuta a respeito de jovem, o jovem tem que participar. E eu acho muito bacana abrir o espaço nesse programa para o jovem fazer perguntas para a gente. Nós somos 4 adultos aqui falando sobre os jovens. E, né, infelizmente não tem nenhum aqui entre nós para poder falar com a gente, mas eles estão, né, junto com a Nicole, junto com os demais garotos que perguntaram anteriormente, ainda acredito que vão perguntar mais, mas só para arrematar, a questão do trâmite da emenda de redução da maioridade penal está em Brasília. A sociedade civil precisa compreender esse tipo de manobra, que é algo que, no meu modo de entender, é bastante nocivo, porque há muito que se fazer. Nós falamos poucas coisas aqui que podem ser feitas para o jovem se inserir e ficar longe de situações de violência, longe de situação de ilicitude, né? Mas há muito mais coisas que podem ser feitas do que uma canetada em se diminuir a idade das pessoas, trazê-las mais rapidamente para o sistema penitenciário, algo que notadamente não se resolve, né? No Brasil nós temos mais de 50 mil homicídios por ano e 47 mil são cometidos por adultos, que já tem a lei, né, o fator da maioridade penal já vige para quase a totalidade dessas pessoas que matam e não inibe as mortes no Brasil. São 47 mil homicídios por ano praticados por adulto. E se o fato da maioridade penal reduzida fosse melhorar isso, né, é algo que já demonstra que não é esse o ponto, né? Eu acredito que isso que nós estamos falando aqui hoje é muito mais importante, né, de se implementar, de se proporcionar ao jovem brasileiro, né? E acredito espero, né, que esse tipo de ideia, né, feneça lá no Congresso Nacional e que o pessoal passe a realmente aprofundar-se em questões mais diretas e questões mais importantes para se afastar o jovem, né, e a criança e o adolescente do meio delitivo, do meio desregrado, né? E sobre as irregularidades, as infrações cometidas por menores de 18 anos?
Hoje, o que acontece com esses jovens? A Nicole perguntou sobre os 16 anos. A gente ainda a nossa lei penal ainda, né, como a da grande maioria dos países no mundo, mantém como regra os 18 anos como idade de imputabilidade penal adulta. Entre 12 e 18 há responsabilidade juvenal, responsabilidade penal juvenil, né? E que existem punições, nós temos no Brasil 15 mil adolescentes com a liberdade segregada, quer dizer, falar assim que não se pune o adolescente, temos um contingente bem grande de adolescentes que estão privados de liberdade. E né? aqui em São José? São José, aqui nós temos o nosso contingente aqui é o contingente de vagas, né? Nós temos em torno de 80 meninos, né? Mas alguns meninos, infelizmente, acabam sendo transferidos para outras cidades porque o nosso número de adolescentes que cometem atos infracionais graves é um pouco maior do que o nosso número de vagas. E eu lá na promotoria tenho brigado muito, já há tempos, né? Você bem sabe que você participou de um evento aqui há mais de 4 anos, para que se implemente a medida de semi-liberdade no município de São José dos Campos, que aqui é a única região do estado de São Paulo, das 16 ou 17 regiões administrativas da Fundação Casa, que não possuem esse tipo de equipamento, que é essencial e é muito mais integrador do adolescente à sociedade que o cerca do que a internação pura e simples, né? E é uma pena que ainda não se implementou, mas a promotoria está mantendo conversas já há tempos com a Fundação Casa e com o governo do estado de São Paulo para que se traga esse tipo de equipamento que é muito mais efetivo no retorno do jovem infrator ao seio da sociedade. O que vocês pensam sobre isso? Bom, eu vejo que realmente aí a situação do jovem, a gente vê num extremo. Outro dia teve aqui o Jacomete, né? Uhum. Problema de pessoas de rua e o problema da droga muito sério, que é um problema que é uma ponta, né, do doente, o dependente. E por outro lado, o outro extremo é a pessoa que foi presa por tráfico, por porte de uma quantidade maior. Então as prisões, muitas delas têm a ver com as drogas, né? Hoje os Estados Unidos está passando por isso, não é só o Brasil, não sabe o que fazer com esse volume tão grande. E um pouco é a família, eu vejo que a família, que é a célula da sociedade, quando a família está mal, a sociedade está mal, né? É um reflexo, né? E por outro lado também, os gestores públicos eles são unânimes em pensar o seguinte, o ostensivo não funciona no mundo inteiro. Você inibe, você tem que ter, mas quando você pega 1 tonelada de droga, passou 5 toneladas. Então eu vejo que a gente tem que investir em acabar com o cliente. Se tem uma empresa, se não tiver cliente, a empresa fecha as portas. E a droga é a mesma coisa. E a escola integral, na minha opinião, é a grande solução. Porque o pai hoje trabalha, a mãe trabalha, e quando ele chega aos 16 anos, que é a idade de trabalhar, ele já está dotado pelo crime. Então a gente precisa trazer a escola integral, sim, com o esporte, com as ações para a juventude, com a Fundação, que é profissionalizante lá dentro, com a cultura, perfeito, com tudo que a gente tem de bom e de diferencial de São José dentro da escola integral. Eu acho que esse é o grande caminho, não só para nós, mas para o mundo, né? Uhum. Para esses jovens infratores, né, que poderiam aí implantar essa medida de semi-liberdade, quer dizer, ele não fica recluso, né? De que forma o poder público poderia contribuir com isso? Eu vejo que, na verdade, até levantar o porquê, né, doutor? Não é verdade mesmo, Silvia? Por que não estamos implementando essa situação em São José, já que é uma realidade em outros locais? E proporcionar para esses jovens as atividades, o que você pode levar de educação, de formação, né? São José tem tanta coisa ali das escolas que foram mencionadas aqui, a própria escola da Embraer, tem empresas aí que estão... Né? Mas a pessoa tem que ter essa condição de ter um trabalho, porque infelizmente hoje a própria cultura, a música que eles curtem, muitas vezes apologia a um acesso muito rápido, a pessoa ter um carrão, ter colar de ouro, né, aquela ostentação. Então, como ele vai conseguir isso? Ele acaba sendo direcionado ao mundo do tráfico mesmo. Mas acho que tem um outro aspecto aí que a gente tem que atentar. Não é o jovem infrator, mas é o jovem vítima. O que você tem né, de assassinato nesse país da juventude de 15 a 29 anos 16%. É muito grande. Desesperador. 16% esse aspecto eu acho muito mais pesado. Porque nós estamos matando o nosso futuro. Muito.
certo? Então nós estamos aí com uma campanha na cidade do Viva Jovem, né, que é para você chamar a atenção para esse aspecto. Você pensa em diminuir a idade penal, mas na verdade você tem que fazer esse jovem sobreviver. Parar de morrer. E quem que está matando esse jovem? É o adulto. É uma guerra instalada, né? Quem é que a vulnerabilidade do jovem, quando você não discute o consumo, né? Você não proíbe propaganda de nada, né? Você torna, valoriza, né, certos aspectos culturais nossos, né, que induzem o jovem ao erro, né? Isso não é discutido. Quem é que faz o jovem consumidor? Quem acha que é importante o carrão? Onde é que ele aprendeu isso? Exatamente. Né? Cidade de consumo, então você tem essa discussão tem que virar a moeda. Exato. Né? Como é que faz com o jovem vítima? Apontar o poder para o jovem. Até a bebida hoje é como era o cigarro antigamente, não é verdade? Sim. O jovem apontado como problema é muito fácil, porque ele é uma classe de pessoas que é muito vulnerável até contra a mídia, contra o poder econômico. Agora, tratá-lo como vítima, sendo que 16% dos homicídios no Brasil são vítimas adolescentes, quando eles cometem 3% dos homicídios. Então, quem os mata são adultos. Exato. Né? E isso entra pouco em pauta. Isso entra pouco em pauta. Mas tem que colocar em pauta. E normalmente é jovem, negro, da periferia. De periferia. É um estigma. Se é jovem, é negro, não. Então ele tem que ser assassinado, vamos limpar, vamos higienizar o bairro. Muito vulnerável. Não é assim, né? Eu acho que esse aspecto tem que ser notado e colocado em pauta na discussão. Isso denota uma exclusão social, não é verdade? Claro. Sim. Um preconceito até. Exatamente. Silvia, tem uma pergunta que eu acho que é até oportuna, que vem do estudante Marcelo, que ele fala assim: quais são os mecanismos para que o jovem participe do desenvolvimento de políticas para eles mesmos, né? Então, por exemplo, desde essa questão da exclusão e tal, como é que hoje o jovem participa dessas discussões? Bom, nós vamos ter oportunidade ímpar nesse ano, que é exatamente a eleição do Conselho da Juventude. 8 vagas vão ser de jovens eleitos. Então eles vão poder se candidatar, fazer campanha, né, e vir discutir todas as políticas para a juventude da cidade. Nós temos que montar em conjunto, democraticamente, o que o jovem quer como política pública para a cidade. E isso é definido no Conselho. Isso eu acho fundamental, eles poderem participar, não só das entidades que ele já discute ou já participa, mas a formação do Conselho da Juventude na cidade vai nos apontar, né, por eles mesmos. Sim, isso né, é importante. Quais são, eu quero ser executora do que eles decidirem. Ok, obrigada. Nós faremos um novo intervalo e voltamos em seguida para falar sobre as leis que asseguram direitos aos jovens. Não saia daí.